Olá a todos, eu sou Bruno Mota e juntamente com a professora e doutora Joana Cunha de Holanda apresento a obra pianística de Júlio Braga, Panoramas das Composições. Este trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento para um mestrado e aqui a gente vai trazer a biografia, catalogação da obra para piano e um panorama das composições. Júlio Faria da Silva Braga, ou só Júlio Braga, nasceu em Olinda em 1918 e morreu na mesma cidade em 1993. Olinda é uma cidade vizinha a Recife, capital de Pernambuco. Ele iniciou seus estudos pianísticos com a sua mãe, Branca Braga, que logo percebendo a facilidade do seu filho, procurou uma professora particular, que por sua vez, em pouco tempo também, vendo o rápido avanço do pequeno Júlio, indicou que a família procurasse um professor. A família encontrou o Manuel Augusto dos Santos, que é de 1885 a 1970. Ele foi um renomado professor e pianista baiano, fundador e diretor do Conservatório Pernambucano de Música em 1930, e é responsável por uma geração de pianistas no estado de Pernambuco. Manuel Augusto, depois que ele regressa da Europa, ele permaneceu algum tempo na Alemanha, ele decide fixar residência em Recife. E é com ele que Júlio Braga começa a desenvolver seus talentos pianísticos. Então aqui a gente vai trazer alguns dados importantes na trajetória de vida de Júlio Braga. Ele se desenvolve como pianista em Pernambuco, fazendo recitais nas cidades do estado e ganha certa notoriedade como pianista, ao ponto que em 1941 a primeira-dama Darcy Vargas, ela quer fazer um recital beneficente em favor dos flagelados da enchente do Rio Grande do Sul e convida um representante de cada estado do Brasil para tocar. E Júlio foi o escolhido para representar Pernambuco. E neste recital ele apresenta uma obra de sua autoria, o Batuque em forma de tocata, ganhando destaque na imprensa, tanto como pianista como compositor. Ao regressar dessa primeira empreitada, ele tem que aguardar um pouco para realizar turnês, devido à Segunda Guerra Mundial, mas em 46 e 47 ele realiza turnês pelo Norte e Nordeste. Em 48 ele vai em direção ao Sudeste e, estando na capital federal, Rio de Janeiro, ele é inscrito num concurso Philips para selecionar músicos para representar o Brasil na Holanda. E Júlio vence a categoria de piano. Como consequência disso, ele também ganha do governador de Pernambuco uma bolsa de estudos para permanecer na Europa durante um ano. Então, no mesmo ano de 1948, ele vai para a Europa, participar do concurso na Holanda. Ele grava com a rádio holandesa, toca na rádio francesa, toca também na BBC de Londres, em uma participação especial para a América Latina. E na sua estadia na França, ele tem aulas com Lázaro Lévy. Lá também ele se apresenta na Salle Gaveau, tendo boas repercussões na imprensa. Do seu retorno ao Brasil, em 49, ele já emenda com uma nova turnê, dessa vez pela América Latina, passando pela Colômbia, Venezuela, Trindade e Tobago, e é da Venezuela que ele recebe o convite para permanecer na cidade de Maracaibo. A Venezuela vivia o auge da exploração do petróleo, então tinha uma excelente condição econômica e cultural. E Júlio permanece por lá durante quase 8 anos. Em 1958 ele decide seguir uma vontade antiga de ir aos Estados Unidos e passa a morar em Nova York por quase 2 anos. E lá recebe destaques que podemos apresentar no Carnegie Hall, no Carl Fischer Hall. Ele também foi convidado pela embaixada brasileira em Washington para tocar no evento comemorativo da independência do Brasil.
Lá também ele atuou como organista numa igreja do Bronx. Ele regressa mais uma vez à Venezuela, só que dessa vez o convite partiu de Caracas, onde ele permanece por 4 anos, atuando como professor. E em 1964 ele decide regressar definitivamente ao Brasil. Por aqui ele ainda faz algumas séries de recitais, parando definitivamente em 1978, quando ele passa a se dedicar mais às suas composições, revisitando e revisando antigas obras, mas compondo a maior parte delas. Então, quando a gente fala da obra dele para piano, a gente tem aproximadamente 80 peças, das quais ele deixou, mas também tem algum grupo de peças que são citadas em matéria de jornais e programas que ele não preservou. Algumas ele revisou, renomeou e outras ele não guardou. Tendo acesso ao acervo dele, que ele deixou com a irmã Clara Braga, após a digitalização desse material, a primeira organização foi pelo número de opus que ele anotava nas suas músicas. Porém, esse agrupamento por número de opus se mostrou problemático, uma vez que ele agrupava gêneros e formações instrumentais diversas em número de opus, e por vezes havia um ou outro número faltando e alguns vários repetidos. Então haviam peças com o mesmo número de opus. Uma catalogação por ordem cronológica foi proposta pela professora Tamara Jacova Corrêa Schubert em sua tese de doutorado, Duas Tocatas Nordestinas de Júlio Braga, e ela se mostra bastante interessante para visualizar a sua produção ao longo do tempo. E neste trabalho, a proposta de catalogação por títulos e gênero tem a função de deixar a catalogação de sua obra mais funcional para os pianistas que procurem sua produção. Então aqui a gente junta as peças em 12 grupos. O primeiro são das peças com número de opus, são peças únicas. Então, por exemplo, ele fez um Acalanto para piano, uma peça intitulada Brasileira, um Allegro Appassionato, um Capricho. No segundo grupo temos os estudos, ele fez 2, um estudo de movimento perpétuo e um estudo em sextas. Também temos as 4 tocatas que ele fez. A primeira é o Batuque em forma de tocata, depois temos a tocatina e as 2 tocatas nordestinas. 7 prelúdios, são 2 grupos de 3 prelúdios, 3 prelúdios das casinhas pequeninas, a casinha pequenina, a casinha abandonada e da casinha solitária. Temos 3 prelúdios, opus 14, e o 7º prelúdio é o prelúdio da Ave Maria. Da mesma forma, ele fez 7 valsas, 3 choros, 25 improvisações, e aqui a maior parte de sua obra, alguns com subtítulos, 2 conjuntos de variações, 4 noturnos, 3 rapsódias brasileiras, 5 peças sem número de opus, e aqui vale destacar que são peças mais simples, algumas com orientação ao público infanto-juvenil. Dessa forma, diferenciando das peças com número de opus, que são peças de um pouco mais de extensão, um pouco mais difíceis. E por fim, as paráfrases, que também são 4. Então, falando sobre um panorama das composições, entendendo algumas características e influências presentes em sua obra. A primeira que destaco é o contraponto a 2 vozes, uma influência direta de Johann Sebastian Bach, que Júlio considerava o principal compositor. E a gente tem uma ligação direta de Manuel Augusto dos Santos, o professor, que estudou em Leipzig, e vemos na obra de Júlio uma influência, principalmente nos seus arranjos, de obras de Bach e Mendelssohn. Então, nesse contraponto, ele pode utilizar numa peça inteira, como é o caso aqui do Chorinho, do Prelúdio Brejeiro e Chorinho. O contraponto, num estilo imitativo fugato, vai do início ao fim, mas por vezes ele utiliza em seções das músicas. O impressionismo também está presente, principalmente nas suas primeiras obras. Era muito comum no início do século essa influência forte do impressionismo aqui no Brasil, e em Júlio não foi diferente.
Aqui temos o exemplo do Allegro Appassionato, e a gente tem o uso de poliacordes, escalas de tom inteiros, para aquecimento do centro tonal. Os gestos percussivos também estão presentes em sua obra, com o uso de mãos alternadas ou ostinatos. Aqui no exemplo temos a dança afro-brasileira. Então, desde peças iniciais, como batuque em forma de tocata, ele utiliza gestos percussivos nos seus 3 choros, nas 2 tocatas nordestinas, até a peça de 1992, Tambores das Saudades, ele usa também. Os elementos nordestinos, como elemento regionalista, ele utiliza também quando faz uso da escala mixolídio-lídio, ou lídio-mixolídio, que consiste do 4º grau rebaixado e do 7º, do 4º grau elevado e do 7º grau rebaixado, trazendo a sonoridade típica da música nordestina. Outra característica desses elementos é a articulação de 2 em 2 notas descendentes em segunda ou em terça, fazendo lembrar a articulação da rabeca. No exemplo, a gente tem a primeira tocata nordestina. O virtuosismo está presente em sua obra principalmente pelo uso de oitavas. É quase unanimidade em suas peças o uso de oitavas, sejam em mãos alternadas, simultaneamente ou com o uso de acordes. No exemplo, a gente tem a paráfrase sobre Bá Penseiro de Verdi no estilo Liszt. A escrita idiomática de órgão está presente em algumas peças. No Prelúdio Brejeiro, do Prelúdio Brejeiro Chorinho, está presente toda essa peça. Em outras, em alguns momentos, uma estrutura de textura a separar baixos em oitava, de acordes cheios. Júlio chegou a fazer algumas transcrições de peças de órgão de Bach para piano, e essa escrita presente demonstra como ele trata a escrita do órgão, e é um instrumento também que ele dominava. Quando ele esteve em Paris, ele atuou como um organista voluntário na Notre Dame de Paris, e também teve sua atuação como organista na igreja do Bronx, e tem um programa de recital exclusivo de obras para órgão que ele deu no Pará. E por fim, a natureza de estudo, que é quando a peça possui uma linguagem, uma estrutura de um estudo pelas suas demandas técnicas, embora não tenha o título de estudo. Então aqui a gente tem um exemplo da sexta improvisação, Angústia, onde ele vai do início ao fim com essa figuração. Em outras peças ele faz o mesmo uso dessa estruturação, dessa função de estudo de uma peça. Considerações finais. Então, conhecer melhor o personagem Júlio Braga como pianista e compositor, sua trajetória de intérprete e sua produção de quase 80 peças para piano, que aí são reflexos de sua vida como pianista. O nacionalismo em sua obra pianística, não só o brasileiro, mas também o nordestino, que ele coloca em algumas de suas peças, e que esse trabalho possa trazer novas projeções, tanto para o repertório de futuros pianistas e de pesquisas também, acerca do assunto, tanto como de Júlio Braga como pianista, como de compositor. Referências. Obrigado.